Oi, pessoal, tudo bem? Estou voltando aqui nessa aula para a gente dar continuidade a um tema que começou a ser trabalhado com vocês, que é o tema da dinâmica das populações. Então, a gente já viu aí, né, que a dinâmica das populações estuda de uma maneira geral o tamanho das populações e à medida que essas populações podem aumentar a quantidade de indivíduos, como que o meio age para limitar um crescimento desenfreado dessas populações. Então, a gente sabe que existem fatores como a resistência do meio, né, que pode ser causado aí por é, presença de predadores, presença de parasitas, indisponibilidade de alimento, né, falta de território para ser ocupado. Então, existem vários fatores aí, né, que vão acabar limitando o crescimento dessa população. E é importante que isso aconteça, né, para que haja um equilíbrio populacional. Então, essa resistência do meio acaba limitando o que a gente chama de densidade das populações. Então, como eu sei o que é quão denso, né, qual é a densidade populacional daquele grupo, daquela espécie que eu estou trabalhando? Eu preciso levar em consideração a relação entre o número de organismos que essa população tem e o espaço que é ocupado por eles. Eu expresso isso ou através de área, né, unidade de área. Então, se eu estou falando de um ambiente terrestre, a gente vai trabalhar metro quadrado, a gente vai trabalhar quilômetro quadrado, a gente vai trabalhar centímetros quadrados. Se eu estiver falando da análise de uma lâmina, por exemplo, fazendo contagem de bactérias, contagem de protozoários, tá? Se eu estiver falando de um ambiente aquático, né, eu vou usar o número de indivíduos em relação ao volume ocupado por ele. E aí esse volume pode ser expresso em metros cúbicos, quilômetros cúbicos, centímetros cúbicos. Então, por exemplo, olha, em certa área de um brejo existem 30 girinos por metro quadrado. Então, essa é a densidade populacional de girinos naquele trecho do brejo. Então, eu sei que a cada metro quadrado eu vou encontrar aí 30 girinos, tá? Que é a fase larval aí dos anfíbios, né? Dos sapos, das pererecas, tá? Então, aplicando o conceito de volume, eu tenho como exemplo, né? Em um aquário, há 5 peixes por metro cúbico de água. Então, eu sei que neste volume de 5 metros cúbicos, eu encontro uma densidade populacional, né? Um conjunto de um número aí de 5 indivíduos ocupando esse espaço. Então, a isso eu dou o nome de densidade populacional. Quando a gente aplica isso à população humana, a gente acaba não usando o termo densidade populacional. A gente usa o termo densidade demográfica, tá? E aí o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia, que faz pesquisas ligadas a esse fluxo, né, da população humana, né? Então, quantos indivíduos, como esses indivíduos se relacionam, onde esses indivíduos vivem, o que esses indivíduos consomem, né? Então, segundo o IBGE, em relação ao dado de densidade demográfica, né, porque como eu falei, ele pode estudar vários fatores relacionados à população humana. Então, olha, segundo o IBGE, em 2000, a densidade demográfica brasileira era de 19,92 habitantes por quilômetro, desculpa, por quilômetro quadrado. Em 2010, na repetição do censo, né, nessa contagem de indivíduos, o número aumentou para 22,43 habitantes por quilômetro quadrado. Então, como que esse cálculo é feito? O número de indivíduos da população humana, que hoje está correndo aí em torno de 212 milhões de habitantes. Esse dado é atualizado no site do IBGE, tá? Se você der um Google aí e pesquisar no IBGE, o dado fica sendo atualizado quase que em tempo real, como se fosse um reloginho no canto da tela esquerda ali, te mostrando essa variação, tá? Dividido pela quilometragem aí, que é 8 milhões e 500 quilômetros quadrados. Eu acho que é isso, tá? Então, pegando a população agora, em 2020, que está aí
mais ou menos 212 milhões e uns quebradinhos, há um aumento dessa densidade para 24,94 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o que, que a gente consegue perceber aí? Que ao longo do tempo, né, então nesses 20 anos, pensando só nesse período, você teve um aumento da densidade demográfica, você teve um aumento de número de indivíduos dessa população. Então, lembra que a ideia, né, quando a gente estuda essa dinâmica de populações, é justamente acompanhar ou o crescimento ou o declínio dessa população. E a partir daí você conseguir traçar, né, conseguir diagnosticar quais fatores estão levando a esse declínio ou se há um aumento desenfreado dessa população. E aí a gente lembra, né, que mesmo que você tenha um crescimento muito exponencial, um crescimento muito grande de alguma população, a tendência é que vá chegar um momento, e eu falo que vai chegar um momento porque esse período pode ser variável dependendo da espécie que a gente está trabalhando, né? Então, essa limitação, essa resistência do meio vai chegar para todas as espécies em algum momento, tá? Então, a gente tem que pensar, mas está crescendo bastante, será que vai haver alguma resistência do meio? Vai haver. Então, enquanto essas espécies ainda estão, essas populações, né, ainda estão conseguindo se reproduzir, ocupar o espaço, se alimentar adequadamente, ela tende a continuar crescendo, mas vai chegar um momento que a resistência do meio vai agir em cima dela, legal? Então a gente usa alguns termos aí, alguns conceitos de cálculo que é matemático mesmo, sabe, para conseguir calcular se essa população ela está crescendo, se ela está diminuindo. Então, quando a gente estuda as taxas de crescimento populacional, a gente está tentando demonstrar aí como essa população varia, né? Então, ela está aumentando ou ela está diminuindo em determinado período de tempo. Porque quando a gente pensa na densidade, a densidade está fazendo uma relação da quantidade de indivíduos em relação ao espaço ocupado. O tempo que isso acontece não está sendo considerado. Então, quando a gente trabalha as taxas de crescimento populacional, a gente leva em consideração em quanto tempo ou em qual tempo isso está acontecendo. E aí você consegue, né, novamente aí, descobrir se essa população está crescendo ou se ela está diminuindo e tentar, de alguma maneira, diagnosticar o que está causando. O que está causando é ótimo, né? O que está causando isso, tá? Então, a gente tem um cálculo que é feito chamado de taxa de crescimento absoluto, e essa taxa de crescimento absoluto, ela serve para expressar a variação do número de indivíduos em determinado período de tempo, sem levar em consideração o tamanho da população. Então, esse cálculo é feito de uma maneira muito simples, e eu vou te dar um exemplo legal aqui, que é quando você faz um exame médico, por exemplo, então vamos pensar que o indivíduo está infectado com algum tipo de bactéria e essa bactéria está causando alguma doença e ele foi levado para o hospital, está internado. Vamos pensar em um quadro trágico para este indivíduo, tá? E aí é feita uma coleta, uma amostragem aí, ou do sangue, ou de algum ferimento, de alguma região que este indivíduo esteja com a infecção, e isso é levado para um laboratório e é feita uma contagem do número de bactérias. E aí você consegue, depois de um certo tempo, voltar ali e analisar, olha, essa população cresceu, mas ela está crescendo com qual velocidade? Então, ela tem um potencial de destruição muito grande, a gente tem que entrar com um antibiótico mais forte, ou essa taxa de crescimento já está diminuindo, então quer dizer que o remédio está fazendo efeito. O remédio está fazendo efeito, a infecção está diminuindo, né? O paciente está melhorando. Então, é para isso que serve esse conhecimento, para a gente conseguir fazer um cálculo e especular aí a taxa de crescimento de qualquer grupo, tá? Te dei um exemplo básico aí de bactérias, mas a gente pode pensar em qualquer população, tá joia? Então, olha aqui. Como que eu expresso, né? Como que eu calculo essa taxa de crescimento absoluto? Eu vejo o número de indivíduos iniciais, quando eu comecei a contar, então pensa aí, né, nesse paciente que teve uma amostra
de alguma parte do seu corpo coletada, né, uma amostra de sangue, de secreção, e você conta ali quantas bactérias existem naquele momento que você começou a contar. Então, lá, considere uma população de bactérias constituída inicialmente por 10.000 indivíduos, tudo bem? E aí, você deixa aquelas bactérias em uma colônia, dá um tempo, então passam-se 3 horas, você volta lá e faz de novo a contagem do número de indivíduos ali presente. E você descobre que já não tem mais 10.000, que tem 40.000 indivíduos. Aí a pergunta é: qual é a taxa de crescimento absoluto? Simples. Então, a taxa de crescimento absoluto é o número final de indivíduos, então 40.000, menos a quantidade de indivíduos iniciais, tá? Número inicial aqui dividido pelo tempo em que isso ocorreu. Então, fazendo esse cálculo, você tem 40.000 menos 10, você tem 30. 30.000 dividido por 3, porque isso aconteceu, né, ao longo de 3 horas, você tem uma taxa de crescimento absoluto de 10.000 indivíduos por hora, certo? Então você sabe que a cada hora cresceu aí, né, surgiram 10.000 indivíduos, beleza? Então essa é a taxa de crescimento absoluta. Em um outro exemplo, considere uma população A constituída inicialmente por 2.000 indivíduos. Um ano mais tarde, há 8.000 indivíduos. Qual é a sua taxa de crescimento absoluto? Então, a taxa de crescimento absoluto é o número de indivíduos finais, 8.000, menos o número de indivíduos inicial, 2.000, dividido pelo intervalo de tempo. Então, eu tenho 8 menos 2, 6, dividido por 1, 6.000 indivíduos. Então, eu sei que durante um ano, uma população que inicialmente tinha 2.000 indivíduos, vai ter aí no final desse ano 6.000 indivíduos a mais, totalizando aí o crescimento absoluto, totalizando esse crescimento absoluto, 6.000 indivíduos, com uma população final aí de 8.000 integrantes, né? Então, você consegue saber, por exemplo, se fazendo esse acompanhamento em um determinado período de tempo, cheguei a comentar isso com vocês na aula, se eu não me engano, você consegue perceber essa variação na mudança de estações do ano. Então, em períodos, pensando aí nas plantas, né? Então, você sabe que em períodos do ano que você tem uma insolação menor, você tem a menor incidência de flores. Se você tem menos flores, você tem menos pólen, logo você vai ter menos animais, menos insetos que dependem desse alimento nessa região. Então, você sabe que em um determinado intervalo de tempo é normal você ter um declínio da população naquele espaço. Então, a densidade populacional tende a cair naquele espaço, e aí quando você relaciona isso ao espaço de tempo, você sabe que essa população deixou de crescer. Então, ou elas morreram, né, você teve uma taxa de mortalidade acontecendo aí, né, maior que a taxa de natalidade, levando à diminuição do número de indivíduos, ou você teve um processo de emigração. Então, o cara não está arrumando alimento ali, ele vai sair dali, vai tentar, se ele tiver condições adaptativas, né, para sobreviver em outro lugar, aí ele sai dali e vai buscar o seu alimento, vai buscar o seu abrigo em outro lugar. Quando a estação do ano muda, então a gente está trabalhando com outro período de tempo já, e a floração acontece e a disponibilidade de alimento aumenta, você pode ter uma imigração, uma chegada de novos indivíduos, aumentando a densidade populacional ali presente. Então, por isso que é legal, por isso que é importante você conseguir fazer este controle para conseguir diagnosticar se a perda de indivíduos é sazonal, né, então está ligada a alguma alteração natural do tempo, ou se está acontecendo alguma coisa diferente ali, algum tipo de impacto, se aquele solo de repente já não está mais fértil o suficiente, então as plantas já não conseguem se desenvolver, gerar bons frutos, gerar flores com quantidade de néctar suficiente, você
você começa a pensar em quais são as possíveis causas desse declínio, tá? Então é legal a gente correlacionar desta forma, tá? Existe um outro tipo de crescimento, né, um cálculo para um tipo de crescimento que é chamado de taxa de crescimento relativo. Então, a taxa de crescimento relativo, ela corresponde à variação do número de indivíduos de uma população em relação, então ele é relativo porque você está relacionando, né, em relação ao número inicial dessa população em determinado período de tempo. A equação é bastante parecida com a do crescimento absoluto, então você vai ter a taxa de crescimento relativo, é o número de indivíduos finais, menos o número de indivíduo inicial, dividido pelo número de indivíduo inicial, novamente, e em relação ao tempo. Então, vou te mostrar aqui um exemplo para ver se clareia. Então, eu mantive os dados dos exemplos anteriores, tá? Para a gente trabalhar com a mesma população com dois fatores diferentes, tá? Então, novamente aqui, olha, considere uma população de bactérias constituídas inicialmente por 10 mil indivíduos. 3 horas mais tarde, há 40 mil indivíduos. Qual a sua taxa de crescimento relativo? Então, eu vou ter aqui, olha, número final, 40 mil, menos o número inicial, 10 mil. Então, eu tenho 40 menos 10, 30. 30 mil dividido pelo meu número inicial, que é com quem eu estou relacionando essa informação, tá? Então, com 10 mil, então eu tenho 30 dividido por 10 mil, eu tenho 3, dividido ao longo de 3 horas, né? Porque é o nosso período de tempo aqui, 3 horas, dividido por 3, eu tenho um indivíduo por hora, tá? Então, a taxa de crescimento relativo diz aí que o quê? Que nesse caso, cada indivíduo dessa população inicial vai gerar um indivíduo novo a cada hora. Então, se eu tenho uma população de bactérias aqui, iniciais de 10 mil bactérias, quer dizer que a cada hora, cada uma dessas bactérias se reproduz formando um novo indivíduo, certo? E aí, ao longo de 3 horas, você vai ter 30 mil indivíduos a mais, somando com os 10 da população inicial, você tem 40 mil aqui da final, beleza? No exemplo número 2, mesma coisa. Considere uma população A constituída inicialmente por 2 mil indivíduos. Um ano mais tarde, há 8 mil indivíduos. Qual a sua taxa de crescimento relativo? Então, eu tenho taxa de crescimento relativo é igual a número final de indivíduos menos o número inicial, 2 mil, dividido pelo número inicial em relação ao tempo, que é um ano, né? Então, um ano mais tarde, tá? Então, eu vou ter 8 menos 2, 6, 6 dividido por 2, 3 dividido por 1, 3, tá? Então, o que a gente conclui aí? Que a taxa de crescimento relativo é de 3 indivíduos por ano, considerando a população inicial. Então, quer dizer que desses 2 mil indivíduos, cada um deles vai formar aí 3 novos indivíduos a cada um ano, no decorrer, né? Eu acho que fica mais bonitinho. No decorrer deste um ano, tá? Então, aumentando a população aí para 8 mil, tá? Então, o cálculo é esse, não é tão difícil da gente fazer, né? Eu acho que talvez relacionar com conceitos ecológicos e entender o porquê que é importante a presença desse cálculo. Então, talvez você nunca mais precise fazer esse cálculo na sua vida, mas serve também, se você não for para a área de ecologia, se você não for trabalhar com estatística, pode ser que você não precise mais decorar essa fórmula e fazer esse cálculo. Mas é legal para a gente pensar. Então, eu sempre falo isso, a escola, né, tem como função também tirar você da ignorância. Então, mas para que eu preciso saber o que é uma taxa de crescimento relativo se eu não vou usar isso? Para quando você tiver aí
sentadinho na sua casa, por exemplo, assistindo uma reportagem falando do fogo no Pantanal, e aí eles falarem assim: "Olha, a estimativa é que havia naquela região um número X de indivíduos, um número X de espécie que sofreu um dano por conta daquela queimada", você não precisar ficar se perguntando: "Nossa, como é que eles sabem, né?" Fica lá uma pessoa contando um por um. Não, você tem formas de contabilizar isso por amostragem, por distribuição no espaço, e aí você não fica viajando na maionese achando que isso é feito de uma maneira aleatória, tá? Então é um jeitinho da gente trazer o conhecimento matemático para a área de ecologia, tá? Então eu quero deixar aqui para vocês exercitarem. Então, se você chegou até aqui neste vídeo, pause essa tela, tá? Leia estes exercícios que eu deixei, exercício número 1, exercício número 2, volte um pouquinho o vídeo, consulte a sua apostila, veja a forma que é mais simples para você, ou se você já foi anotando, né, durante a aula, e faça o cálculo das duas taxas de crescimento para cada um. Então, considera esse exercício 1 aqui, considere uma população de bactérias constituída, perdão, inicialmente por 200 mil indivíduos, 3 horas mais tarde, a 500 mil indivíduos. Tá? Então, teve um crescimento X aí. Qual é a sua taxa de crescimento relativo e absoluto? Então, faça o cálculo das duas taxas para estes dados. Exercício 2, a mesma coisa, tá? Vai fazer o cálculo da taxa de crescimento absoluto, da taxa de crescimento relativo para este caso aqui. Faça, tire suas dúvidas e deixa nos comentários, tô super blogueirinha, né? Deixa nos comentários desse vídeo o seu like e a sua resposta, tá? Então você digita lá no comentário a sua resolução. Então, como que você chegou a esse número e coloca lá que depois a gente faz a correção, tá? Ver se tá certinho. Era isso para a aula de hoje, consegui quase que cumprir o meu horário, né? Foi um pouquinho mais curto ainda dos 30 minutos, mas para compensar as outras que eu passo, tá bom? Então, um beijo para vocês, fiquem bem e até a próxima aula.